Fala, lenda! Quer dizer que você estava sentindo falta de conteúdo sensacionalista sobre IA roubando emprego? Esse é quente. Que mais de um quarto dos empregos em programação de computadores simplesmente desapareceram. E aí a gente vai descobrir o que aconteceu e vamos ler a notícia aqui e entender de fato. É hora de largar o PC, buscar solda, outras profissões porque pelo visto acabou, né? Aprender a programar supostamente foi a salvação de milhões de estudantes de artes liberais, mas agora os empregos em programação estão despencando. O departamento de dados do Post tenta descobrir o que está acontecendo. Uma matéria feita em 14 de março de 2025. Mais de um quarto de todos os empregos em programação de computadores desapareceram nos últimos 2 anos. A pior recessão que o setor já viu. Olha, aspas fortes aí para o nosso querido Andrew Van Dam. A situação está tão ruim que a programação de computadores está entre as 10 ocupações mais afetadas entre mais de 420 empregos para os quais temos dados do Departamento de Estatística de Trabalho. Aqui, eu já queria abrir um parêntese, já dizer que eu concordo muito com o nosso querido Fábio Akito e realmente foi criada uma bolha muito grande em cima do mercado de programação. A gente está vendo realmente os efeitos disso. Mas a gente já vai chegar lá, à medida que a gente for lendo, vocês vão entender mais ou menos qual é o meu ponto de vista. E se você discordar, comentários aí embaixo. Estou sempre aberto aí a discutir sobre como o mercado está mudando, até porque eu também quero me adaptar. Eu sou programador, para você que não sabe. Meu nome é Juan, atualmente sou programador, moro em Portugal, me mudei do Brasil para cá recentemente, você pode ver os vídeos anteriores aí. Eu quero continuar no mercado, é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu venho me preparando e estudando. Então, vamos saber o que está acontecendo no nosso meio, né? Hoje, há menos programadores nos Estados Unidos do que em qualquer outro momento desde 1980. Isso representa um período de 45 anos em que a força de trabalho total dos Estados Unidos cresceu cerca de 75%. É uma parada... Pô, calma lá. Os números são igualmente apocalípticos e surpreendentes. Muitas vezes, quando descobrimos esse tipo de dado surpreendente, descobrimos que não é tão ruim quanto parece. Como defensores convictos da programação e da computação, cruzamos os dedos para que o padrão se repetisse à medida que investigássemos mais a fundo. A gente tem esse gráfico, né? Aqui ele compara a queda, né, da bolha.com com o declínio ali pós-pandemia. Quando analisamos quem trabalhava naquele setor, percebemos que os programadores eram minoria. Ué, aqui já é um ponto esquisito. Eles eram ofuscados, entre outras ocupações, pelos desenvolvedores de software. Os dois termos às vezes são usados indistintamente, mas as carreiras seguem trajetórias muito diferentes. Rapaz, vamos refletir um pouco sobre isso aqui. O primeiro ponto que a gente tem que avaliar em toda essa notícia é que existe uma distinção entre programadores e desenvolvedores de software. Segura essa informação. Os desenvolvedores de software não enfrentam tantas dificuldades quanto seus colegas programadores. Então, o que torna os programadores diferentes? Para responder a isso, precisamos mergulhar de cabeça na parte favorita de qualquer análise: definições de profissões obscuras. Bom, para mim, eu já defino aqui a diferença entre programadores e desenvolvedores de software ou qualquer coisa parecida. Basicamente, você é um digitador ou você de fato é um cara que propõe soluções e resolve problemas. Para mim está aí a grande diferença. Venhamos e convenhamos, né? É uma distinção que, cara, você tem desenvolvedores que realmente são capacitados e têm um nível para resolver problemas no mundo real e pessoas que só copiam e colam código ou só são digitadores. Eu acho que isso fica bem claro para qualquer pessoa. Pelo menos para mim fica. Se você discorda disso, comentários aí embaixo. Mas vamos continuar. Ao analisarmos as letras miúdas, vimos que, embora os programadores de fato programem, eles trabalham a partir de especificações elaboradas por desenvolvedores de software ou outros indivíduos. Isso parece uma pista. E aí a gente entra no ponto, né, que é realmente programador, só se você estiver falando de alguém que só coda e não resolve nenhum problema, não pensa por trás daquilo que tá codando. O que já é sem sentido. Mas
Vamos lá, né? No mundo real, o desenvolvedor e programador podem parecer quase intercambiáveis, mas no mundo das estatísticas governamentais, há uma distinção clara. E agora a gente vem na parte boa. No esquema do governo, os programadores fazem um trabalho pesado, enquanto os desenvolvedores de software, muito mais numerosos e com crescimento muito mais rápido, têm uma responsabilidade mais ampla. Eles descobrem as necessidades dos clientes, projetam soluções e trabalham com pessoas como programadores e engenheiros de hardware para implementá-las. Sabe aquele livro, Como Mentir com Estatísticas? É exatamente isso. Cara, olha que safadeza os caras fazem. Para ter uma notícia com um título clickbait desse, um quarto, irmão, 25% dos trabalhos, dos empregos como programadores sumiram. Para os caras meterem essa aqui no meio do artigo, irmão. A diferença de programador e desenvolvedor. Cara, é inacreditável, irmão. Seus salários refletem essa disparidade de responsabilidades. O programador médio ganhava 99 mil dólares por ano em 2023, em comparação com 132 mil para o desenvolvedor médio. Enquanto 27,5% dos empregos da área de programação desapareceram, os empregos para desenvolvedores caíram apenas 0,3%, semelhante ao observado no setor geral. Então, basicamente, o que você tem é, sim, uma queda na quantidade de empregos que seriam para programadores, nessa definição que eles fazem. Houve um reajuste no mercado após a pandemia, sim. Um aumento gigantesco nas contratações. Isso gerou uma bolha e agora a gente está vendo o resultado dessa bolha ter estourado. Então, houve sim uma queda nos empregos, mas querer tratar como um quarto dos programadores sumiram, como se tivesse acabado a área de tecnologia, assim, matou 25%. Aí vamos lá, né? Seus salários refletem essa disparidade, portanto, não são apenas os ventos contrários da indústria que impedem o avanço da programação. E o que irrita é essa parada, esse tipo de frase. No final de 2022, pouco antes da queda dos programadores, a OpenAI lançou o ChatGPT, o chatbot de inteligência artificial, que assim como muitos colunistas de dados, sempre pareceu mais hábil na codificação do que em conversação. Será esta a primeira evidência concreta de que a IA generativa está substituindo os trabalhadores no mundo real? Afinal, o BLS define programadores como máquinas de codificação humanas. Olha que definição insana. Outras pessoas inserem as orientações por um lado e o código sai pelo outro. Isso se parece muito com o que os chatbots fazem. Tá bom. Desde que o BLS diferenciou as duas profissões, os programadores têm sido a ovelha negra, sempre em dificuldades, enquanto os empregos de desenvolvedores se multiplicavam e voltavam a se multiplicar. Cada inovação, que tornava a codificação mais fácil ou menos necessária, serviços para lidar com tarefas comuns, terceirização, ferramentas gratuitas de código aberto, servidores de computação em nuvem, os desenvolvedores assumiam uma parcela maior do trabalho que antes era deixado por programadores puros. Esse é o tipo de pessoa que até por low code é substituído. Porque, cara, se o cara é programador e ele literalmente só coda, fica difícil de determinar esse cara dentro do mercado de trabalho. Fica difícil. Desculpa, não queríamos nos precipitar. Vimos inúmeros alertas de que a IA tomaria nossos empregos. Mas até agora haviam pouquíssimas evidências de que isso tivesse começado. Pesquisas realizadas por pessoas como o economista Dimitris Papanicolaou, da Universidade Northwestern, constataram que os efeitos das gerações anteriores de IA e aprendizado de máquina no mercado de trabalho são bastante discretos. As ferramentas tornam os trabalhadores mais eficientes e talvez até redundantes, disse Papanicolaou. Mas ele disse: é inteiramente possível que algumas ocupações dentro dessas empresas, como programadores, e aí lembra da definição de programadores, estejam perdendo terreno à medida que os empregos mudam para as ocupações nas quais a IA é mais um complemento do que um substituto. Muro vem desenvolvendo estratégias para mensurar o impacto da automação e da IA no mercado de trabalho há quase uma década. Eu tomei a liberdade aqui para ver, perdão pelo flashbang aí, tá? Mas aqui ele basicamente fala sobre o lançamento do ChatGPT e como isso mudou tudo, fez todo esse processo. Mas ele acaba falando, apesar de todas essas preocupações, não existe um consenso muito claro de que a natureza e a escala das IAs generativas poderiam realmente impactar no mercado
no sentido de substituir profissões. E aí ele traz aqui algumas questões, ele elabora um pouco sobre isso. Acho que isso vale um vídeo por si só. Sem entrar em histeria, o aumento do desemprego na programação realmente parece, pelo menos em parte, um efeito inicial e visível da IA no mercado de trabalho. Aqui eu respeito a honestidade, porque, pelo menos em parte, né? Você querer atribuir os layoffs e tudo que aconteceu pós-pandemia apenas às IAs é desonestidade. Não foi isso que aconteceu. Ele afirmou que suas estimativas baseadas em dados da OpenAI mostraram que a ampla categoria ocupacional, incluindo programadores, estava entre as mais vulneráveis à IA. Da mesma forma, a economista Alison Srivastava, do Indeed Hiring Lab, descobriu que os anúncios de emprego na categoria de programadores e desenvolvedores mencionavam termos relacionados à IA com mais frequência do que em qualquer outro setor no Indeed. Bom, aí é meio óbvio, né? Porque você tem todas as ferramentas que realmente ajudam, complementam, aumentam a eficiência, enfim, e é natural que as empresas queiram que você use. Eles analisaram cerca de 1 milhão de conversas com o Claude, a resposta da empresa ao ChatGPT da OpenAI no final de 2024 e início de 2025. Eles compararam essas consultas do chatbot a atividades específicas de lista de tarefas extremamente detalhadas. Isso aqui é uma insanidade. Vamos chegar lá. As tarefas dos flebotomistas incluem descartar sangue e outros fluidos biológicos perigosos. Mergulhadores profissionais podem mergulhar na água ou fazer furos em rochas e instalar explosivos. E programadores escrevem, atualizam e mantêm programas de computadores. Primeiro, acho que é uma simplificação muito grande do que um programador faz. Mas realmente, se você quiser comparar com um mergulhador profissional que instala explosivos, aí realmente, peraí, cara. Peraí. Ao calcular a proporção de todas as consultas usadas para tarefas relacionadas a cada uma das mais de 700 ocupações, eles descobriram que as pessoas usavam IA para executar tarefas geralmente atribuídas a programadores de computador. É sério que programadores de computador, né, desenvolvedores e tudo mais, eles vão usar mais IA do que mergulhadores profissionais, irmão? E aí ele mostra aqui o gráfico, né, que é justamente isso. Programadores tendem a usar mais porque é uma ferramenta que, olha só, ajuda no trabalho. Ajuda justamente nas tasks repetitivas que você tem ali no seu trabalho, no dia a dia, e é natural que a gente se adapte a usar essas ferramentas. Sem dúvida, Alex Tamkin, da Anthropic, enfatizou que, embora veja o potencial da IA para ter grandes efeitos no mercado de trabalho, a análise atual da sua equipe não foi projetada para determinar quais empregos seriam substituídos pela IA. Ela apenas analisa quais empregos envolvem tarefas para as quais as pessoas estão usando IA. Na maioria dos casos, 57%, as pessoas estão usando IA para complementar seu trabalho, em vez de automatizá-lo completamente. O uso tende mais para a ampliação, que consiste em coisas como ter a IA verificando seu trabalho, fazendo perguntas para lhe ensinar coisas, iterando em uma parte do trabalho. E isso sugere que, no momento, a IA é, no geral, usada mais como uma ferramenta para ajudar você no trabalho, que está fazendo, em vez de automatizar pequenas tarefas dele. A IA, obviamente, não substitui diretamente os programadores humanos, dada a precisão exigida pela profissão e a predileção dos chatbots por invenções. Mas, na mão de um desenvolvedor de software que conheça bem o código, como é que o desenvolvedor de software vai conhecer bem o código sem codar, irmão? Ah, cara. Mas, nas mãos de um desenvolvedor de software que conheça bem o código, os bots poderiam contribuir com parte do trabalho pesado. Nossa, jura? Isso nos faz questionar se um dia o programador seguirá o caminho do computador. Durante séculos, o computador descrevia um trabalho realizado por seres humanos que realizavam cálculos complexos. Agora, refere-se apenas a uma máquina que os humanos usam para lidar com os cálculos que costumavam atribuir a outros humanos no departamento de computação. Com essa diferenciação de programadores e desenvolvedores, aí fica mole meter um clickbait desses, né? Mas é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. A minha opinião é essa. Eu também concordo que eu uso IA no meu dia a dia, todo tipo de ferramenta que me ajudar a fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Continuo não vendo uma questão de substituição de fato no trabalho, porque codar, escrever linhas de código é só uma parte do trabalho. Ainda assim, da mesma forma como ele fez essa diferenciação, a gente tem uma série de outros fatores que a gente precisa avaliar, que a gente precisa analisar, e o nosso trabalho vai muito além disso. Meu Deus, o emprego vai acabar, não vai ter mais desenvolvedor. Bom, pode ser que aconteça eventualmente, pode. E aí, como eu já comentei em vídeos anteriores,
Eu também concordo com o Fábio Akita nesse sentido. A gente vai precisar de alguma inovação no sentido tanto mecânico, eletrônico, enfim, quanto no sentido de pesquisa. A gente tem hoje limitações que não conseguiram ser ultrapassadas do ponto de vista de treinamento de modelos e do ponto de vista de gasto energético. Por enquanto, a gente tem que continuar se preparando para o mercado, tem que continuar estudando. O estudo nunca para. Tem outros canais também que você pode ver, mas eu quero comentar sobre conceitos técnicos e sobre mercado de trabalho, enfim. Convido você a se inscrever no canal, deixar o like se você gostou do vídeo. Peço que você comente se você tem alguma opinião contrária ou quer complementar de alguma forma o vídeo aqui. E é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.